Estamos ao vivo para todo o Brasil, senhoras e senhores. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Gideone, eu sou discente do curso de licenciatura em matemática pela UERN, no campus de Patu, e hoje eu estou produzindo esse vídeo, que na verdade é um trabalho proposto pelo professor de matemática Josimar. Basicamente, eu irei apresentar e responder para vocês uma questão da lista de exercícios da primeira unidade do assunto de geometria espacial. Nesse caso, a questão que eu resolvi apresentar para vocês é a questão de número 10. Então, sem mais enrolação, bora conferir a questão. A questão ela nos diz o seguinte, senhores. A figura abaixo mostra um cubo A, B, C, D, E, F, G, H de aresta 4. Ou seja, cada lado deste cubo mede quanto? Mede 4. Então, aqui vale 4, aqui vale 4, aqui vale 4, até completar, certo? Cada arestazinha deste cubo mede 4. Seja P, este cara aqui, ó, um ponto sobre o segmento FH. Ok. E aí, sabendo-se que o ângulo PCH mede 30 graus, ou seja, ele está dizendo que aqui ó, mede 30 graus. Sabendo que o ângulo PCH mede 30 graus, ele está pedindo para a gente determinar a medida do segmento CP. Né? Então, quanto é que vale esta medida aqui? CP. Bom, de início, a gente tem que se atentar a duas coisas muito importantes aqui para a gente responder a questão. Vamos olhar para essa face superior aqui do cubo. Então, eu vou destacar ela aqui para vocês. Certo? E aí, observando essa face, a gente vai entender ela como um plano. Certo? O que é que caracteriza um plano? Ela tem que ter pelo menos 3 pontos não colineares, certo? Ou seja, que não fazem parte de uma mesma reta. Eu vou chamar esse plano aqui, só para vocês entenderem, certo? De plano alfa. Bom, observando aqui essa face aqui de cima, a gente observa que PH está contida nesse plano aqui de cima, né? Nesse plano de alfa. E aí, o que é que vai acontecer? CH ele vai ser perpendicular a este plano. Por quê? O que é que caracteriza e quando que uma reta ela é perpendicular a um plano? Então, uma reta ela vai ser perpendicular a um plano quando ela for ortogonal a toda e qualquer reta que está contida neste plano. Portanto, como CH ela é perpendicular a um plano, e também porque é um cubo, né? Então, um cubo ele é formado por quadrados. Então, obrigatoriamente, H aqui ó, vale 90 graus. E uma outra consequência dessa definição, dessa explicação que eu acabei de mostrar a vocês, é de que como CH ela é perpendicular a esse plano, ele vai ser ortogonal, né, a toda reta que está contida nesse plano. Logo, CH vai ser perpendicular a PH. Ok? Então, se a gente for fazer um tracejado aqui, ó, nós formamos um triângulo. Ok? E aí nós formamos um triângulo retângulo. Né? Ele está pedindo para a gente determinar o segmento CP, que é justamente essa medida aqui. Eu não sei, né? Então eu vou chamar aqui de X. E aí, a partir de agora, a gente pode trabalhar com algumas coisas. Bom, a gente pode utilizar algumas relações trigonométricas para desenvolver a questão, certo? Você pode trabalhar com todas as 3 relações possíveis, com seno, cosseno e tangente. Só que quando você vai trabalhar o cosseno nessa questão específica, a resposta ela dá menos trabalho para você encontrar a resposta, certo?
Se você for, por exemplo, tentar pela tangente, você vai conseguir? Obviamente que vai. Só que aí você, por exemplo, como é a relação, né, da tangente, como é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, você teria que supor, por exemplo, aqui um y, aí você primeiramente encontraria o y e depois responderia por Pitágoras para encontrar a medida do segmento CP. Só que aí, quando você utiliza o cosseno, a resposta vem mais rápida. Ou seja, vai ficar da seguinte forma. Vou escrever aqui, ó, forma de equação. Então, o cosseno... Eita, só fazer isso aqui. Pronto. Então, o cosseno de 30 graus vai ser igual a quanto? Definição do cosseno é o cateto adjacente, então no caso aqui vale 4, dividido pela hipotenusa, que ele está chamando de x. Então vai ser assim, ó. Vai ser 4, cateto adjacente, dividido dividido pela hipotenusa, que é x, certo? E aí, fazendo isso aqui, o que a gente vai encontrar? Lá na tabela das relações dos arcos notáveis, a gente vai ter que o cosseno de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, é isso que eu vou colocar, certo? Então, cosseno de 30 graus vale raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a 4 dividido por x. Fazendo aqui, ó, meios pelos extremos, o que a gente vai ter? Eita. Então, multiplicando cruzado, o que a gente vai ter? A gente vai ter x, que multiplica raiz quadrada de 3, né? Igual a 2 vezes 4, que dá 8. E aí, isolando o x, o que a gente vai ter? A gente vai ter que x vai ser igual. A gente vai ter que x vai ser igual a 8 dividido por raiz quadrada de 3. Bom, fazendo o processo de racionalização, os matemáticos não gostam muito de raízes aqui nos denominadores, então a gente vai fazer o processo de racionalização. Ou seja, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 3. Então, multiplicando todo mundo aqui por raiz quadrada de 3, então aqui vale de 3 vezes raiz quadrada de 3. O que a gente vai ter? Multiplicando 8 que multiplica raiz quadrada de 3 vai dar o próprio 8 raiz quadrada de 3. Né? Dividido. Aqui, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 3 ao quadrado. Né? E a gente simplifica o expoente com o índice do radical, só sobra 3. Certo? E aí, finaliza a questão. Então, o valor da medida do segmento CP vale 8 raiz quadrada de 3. Você pode até escrever aqui se você quiser. Portanto, o valor da medida do segmento CP é igual a isso aqui, ó, 8 raiz quadrada de 3 sobre 3. Certo? E aí finaliza a questão. Bom, pessoal, a questão que eu decidi trazer para vocês foi essa. Uma questão simples até, só basta você ter um pouquinho de interpretação e de alguns conceitos de geometria de posição para você responder essa questão. Mas, o mais é uma questão simples de ser respondida, tá certo? Então, é isso. Muito obrigado por terem assistido
Qualquer coisa, vocês podem deixar eventuais dúvidas aí nos comentários. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.